E hoje a gente aprende a fazer bolo chocolatudo em fatias. Isso mesmo, um bolo que vai chocolate do início ao fim. Muito simples de preparar e para os apaixonados por chocolate, eita nós, é tudo de bom, hein? O primeiro passo é preparar o bolo. Então, em um recipiente, a gente já peneira a farinha de trigo e o chocolate em pó ou cacau em pó, que é o que eu estou usando aqui. Mistura bem e já reserva. Na batedeira, bata os ovos com açúcar até que dobre de volume. E assim que dobrar de volume, ficar esse creme amarelo bem clarinho, diminui a velocidade da batedeira e acrescente aos poucos o óleo e continue batendo. Com o óleo já bem misturado, desligue a batedeira e agora a gente já não vai usar mais ela. Acrescente aqui uma pitada de sal. E aqui a gente vai alternando água e a mistura de farinha de trigo com chocolate em pó. E aí coloque aos poucos e vai misturando. Por último, acrescente o fermento em pó. E tá pronta a massa. Transfira para uma forma untada ou então com fundo de papel manteiga. Leve ao forno, em forno pré-aquecido a 180 graus, em média 30 a 35 minutos. Enquanto assa o bolo, a gente já prepara o recheio colocando em um recipiente o chocolate. Eu estou usando aqui o chocolate ao leite, mas isso é opcional. Acrescente junto com o chocolate o creme de leite e leve ao micro-ondas de 30 em 30 segundos. Até que fique assim, o chocolate bem derretidinho. E aí, com a ajuda de uma espátula ou um fouet, você mistura bem, para misturar bem o chocolate com o creme de leite. Em seguida, coloque o chocolate em pó ou cacau em pó, que é o que eu estou usando aqui, e misture bem até que fique assim. Aí depois já pode acrescentar o leite em pó e dar aquela misturada legal. E olha só que maravilha! Agora reserve esse recheio em temperatura ambiente por no mínimo 1 hora. Bolo assado e frio, a gente desenforma. Aqui eu já tirei o topo do bolo e vou fazer um corte no meio. E aquele recheio de chocolate, quando frio, ele fica bem firme, então já dá uma misturada. E agora acrescente a nata batida. Pode ser chantilly? Pode sim, só que dê preferência para o creme de leite fresco que bate chantilly porque ele também não tem açúcar. O chantilly de caixinha contém uma quantidade grande de açúcar, vai deixar o seu recheio ainda mais doce. E da mesma forma em que foi assado, a gente coloca um saquinho plástico e já coloca um disco de bolo. Aí depois dê uma molhadinha legal, eu estou usando aqui uma calda de água com leite condensado. E aí depois, coloque todo o recheio por cima desse disco e espalhe bem. E por cima do recheio, coloque o outro disco de bolo, já dá uma molhadinha legal, tanto pelo lado que vai ficar em contato com o recheio, como pelo lado de cima também. Cubra com o saquinho plástico e leve para a geladeira por no mínimo 4 horas. Para a cobertura eu preparei uma mistura de chocolate, creme de leite e Nutella. Na descrição do vídeo eu vou deixar as quantidades. O meu bolo eu deixei na geladeira de um dia para o outro, mas com 4 horas você já consegue desenformar ele bem legal. A minha forma é de fundo removível, mas não tem problema se você não tem, porque basta colocar o saquinho plástico que vai desenformar com facilidade. E agora com uma faca é só vir marcando o meio, vire o bolo, marque novamente e aí como você está vendo, vá marcando o bolo para depois cortar as fatias. E aí depois com ele marcadinho no topo do bolo é só vir cortando, já fica bem mais fácil. E depois é só decorar cada fatia. Você pode usar também no lugar de um ganache, um brigadeiro ou a própria Nutella que vai ficar bem legal e bem delicioso. E aí depois coloque uma decoraçãozinha, use chocolate, use raspas de chocolate, use a sua criatividade. Você pode fazer as 8 fatias decoradinhas e servir no prato só que fica bem legal. Se for para uma família grande, bastante pessoas, fica uma apresentação bem bonita. Ou então coloque cada fatia em embalagem individual e aí decore, presenteie alguém, que vai ser maravilhoso receber um presente desse, né? E essas embalagens você encontra com facilidade na loja Doce Festa, na cidade de Araranguá.
caso, você pode escolher um prato bem bonito e aí demonstrar amor com essa deliciosa fatia. E se for para presentear alguém ou até mesmo para vender, é bem interessante essas embalagens. A minha não fechou? Não. Por quê? Porque a pessoa é exagerada e colocou muito recheio. Então, se você quer usar a embalagem bem fechadinha, diminui a quantidade de recheios. As que eu presenteei foram todas com a tampinha cambaleando, mas não teve problema nenhum. Ficou deliciosa da mesma forma. E aí depois, bebê, já presenteou quem você ama? Então, deixe uma fatia reservadinha, porque faz um bem danado. TPM sai voando e faz um bem daqueles, viu? E se você tá gostando dessa receita, deixa aí o seu like e compartilhe essa receita com todos os seus amigos. Já aproveita para se inscrever no nosso canal, para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. E não esquece também de nos seguir nas redes sociais, a gente tá lá no Facebook, tá no Instagram, como Quitutes da Rode também. Um beijo bem doce com muito chocolate, um excelente final de semana, se cuidem, tá? E a gente se encontra aqui na próxima quinta-feira. Tchau!